a gente começa. Mais uma oficina. Boa noite a todos. Em instante, nós iniciaremos a nossa 7ª oficina do projeto Vamos às Barrancas do Rio. Boa noite a todos, todas. Ao som do vapor, a gente inicia a 7ª oficina do nosso projeto. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a professora Zildete, que também é coordenadora desse projeto. Ela vai fazer uma leitura de alguns contos do professor Manuel Ambrósio, outro grande escritor barranqueiro que a gente está lendo e aprendendo a conhecer durante as nossas oficinas. Eu agradeço a presença de todos vocês e passo a palavra para a professora Zildete. Boa noite, professora, bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E que coincidência, né, Pedro? Eu não sei se você fez isso propositalmente ou se foi, assim, obra do acaso, mas justamente hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, numa data tão importante, a gente vai falar de Manuel Ambrósio, um escritor negro, um escritor que não se acovardou para falar do negro nas suas narrativas. Porque naquela época, falar do negro, né, nós tivemos escritores que foram omissos, né, que não falaram, que silenciaram, justamente porque sabia de todas as retaliações, daquilo que implicava falar sobre o negro e falar sobre a escravidão em suas obras. E o Ambrósio, eu admiro o Ambrósio justamente por isso e a cada dia. E que bom que você me falou do Ambrósio, que bom que você me trouxe para esse mundo ambrosiano aqui, que está me permitindo conhecer um escritor e que eu tenho aprendido a admirar nesse projeto, porque, assim, eu vou falar a verdade, Pedro falava muito do meu Manuel Ambrósio, mas eu estava tão imersa na literatura brasileira, eu não tinha tempo de parar para ler, para estudar o Manuel Ambrósio. E aí, graças ao projeto, eu tive essa uma felicidade enorme de estar lendo e de poder discutir de que forma que o Ambrósio representou o negro e as estratégias que ele utilizou para falar de algo que ainda é uma ferida exposta, aberta,
na nossa sociedade. E justamente num dia tão importante, que é hoje, dia 20 de novembro, a gente trazer essa figura do Manuel Ambrósio como alguém que venceu todas as barreiras impostas de exclusão e conseguiu construir uma história, deixar um legado para a Januária. Então, quando você vai estudar a biografia do Manuel Ambrósio, que você vai buscar a preocupação dele em construir escolas, em fundar um jornal, em deixar registrado a história do povo barranqueiro, deixar para a posteridade, deixar para a história. Então, assim, eu admiro essa figura, o Manuel Ambrósio, né? Lógico que a gente também tem que ter um olhar mais crítico, mas eu consigo perceber nas duas narrativas que eu escolhi para trabalhar hoje com vocês aqui nessa oficina, de apresentar a minha leitura, né, sobre esse conto do Manuel Ambrósio, mas é uma leitura superficial. Infelizmente, assim, não tive muito tempo de me aprofundar nas discussões, então é uma leitura assim, muito ainda superficial. Pretendo aprofundar nessa discussão, pretendo buscar mais para poder enriquecer o meu olhar sobre o Manuel Ambrósio. Mas o que eu vou apresentar hoje para vocês é uma leitura minha particular, da minha experiência como professora de língua portuguesa, uma grande admiradora de escritores negros, porque eu sei reconhecer, eu adoro, estou presa nesse universo. Na minha dissertação de mestrado, eu estudei o negro na obra de José de Alencar, e eu consigo comparar nitidamente a diferença da abordagem do José de Alencar, um escritor consagrado, reconhecido, branco, de certa forma, ao falar da questão do negro, e a estratégia que o Alencar utilizou. Eu consigo fazer uma distinção da estratégia também que o Manuel Ambrósio também utilizou e não foi omisso e não silenciou a presença do negro nos seus escritos, apesar dos pesares, apesar de naquela época, quando ele escreve esses contos, 1912, havia por parte uma tentativa de apagar esse passado escravocrata. Havia um projeto com relação a isso. E o Manuel Ambrósio, intelectual de sua época, inteligente da sua época, ele vai, de certa forma, burlar esse sistema e vai denunciar a escravidão. Porque, diferente do José de Alencar, que vai trazer, vai dourar a pílula e vai, de certa forma, nas suas narrativas, endossar o discurso da democracia racial, porque o José de Alencar, nas suas narrativas, vai falar do negro, ele vai trazer o negro. Então, assim, José de Alencar ele também ele tem um papel importante na construção da identidade brasileira, porque ele vai despertar no povo, no Brasil, um sentimento nacionalista que não existia. Então, quando o Brasil conquista a sua independência política, se liberta finalmente da coroa portuguesa, deixa de ser colônia, esse Brasil precisa ser construído. E são os escritores, os intelectuais da época que vão buscar construir essa identidade. E o José de Alencar vai buscar que elementos poderiam, de certa forma, despertar no povo o orgulho de ser brasileiro. O José de Alencar vai dedicar toda a sua obra ao indígena, vai valorizar, vai trazer para a cena literária, dar importância, relevância ao indígena. Só que o José de Alencar, ele era um homem que queria retratar o Brasil de ponta a ponta. Ele não vai ser omisso com relação ao negro, só que ele tinha um projeto de nação, que era despertar no brasileiro um sentimento nacionalista e trazer à tona a escravidão, daquilo de fato como ela aconteceu, iria passar uma imagem negativa do Brasil lá fora, e o José de Alencar não queria. E aí ele vai trazer as relações entre senhor e escravo de forma mais amistosa. Não há violência, tudo é abrandado. Então, romances como O Tronco do Ipê, o José de Alencar vai falar do negro, mas ele vai falar do negro que servia a casa grande, que de certa forma gozava de uma certa regalia, entre aspas, né? Em que a Sinhazinha tinha a tia Chica e o próprio Mário, que eram os personagens brancos da narrativa, centrais da narrativa, tinha o pai Benedito como um pai, um avô, coisa impensada para a época. Mas essa é a estratégia que o Alencar vai utilizar para falar do negro. E o Manuel Ambrósio também, ele não vai ser omisso, mas ele não vai dourar a pílula, como fez o Alencar. Ele vai trazer, ele vai denunciar a escravidão, e é isso que a gente vai ver hoje, de que forma, que estratégia que o Ambrósio utilizou para falar da escravidão, para denunciar a escravidão nas suas narrativas, nesses dois contos que eu selecionei para hoje, tá? Então, eu espero fazer essa leitura. Lógico que a leitura, gente, eu falo assim, é bom ouvir vocês, mas cada um tem um olhar diferenciado,
e consegue enxergar a partir do conhecimento que tem da sua área de atuação, da sua formação, vai debruçar sobre esse conto e vai ter leituras diferentes que eu não tinha esse conhecimento para ter. Então, assim, o Ramiro, eu não sei se o Ramiro já está aqui, vai colaborar muito, o Pedro, a Elisa, que é das artes cênicas ali, de repente de trazer para a gente, de enriquecer essa discussão na roda de hoje. Então, eu vou fazer a minha leitura dentro da minha experiência de pesquisadora do negro na literatura, e eu vou apresentar a minha perspectiva para vocês, mas depois eu gostaria de ouvir vocês, do que vocês perceberam, como que vocês viram essa abordagem do negro na obra do Ambrósio. Isso faz parte do nosso enriquecimento. Até para mim isso é extremamente importante, ouvi-los aqui nesse momento, né? Então, assim, para a gente entender entender por que o Ambrósio, né, vai falar do negro na sua obra, a gente vai buscar um pouco. Eu vou só pegar um negócio que eu anotei aqui. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, Pedro? Vocês estão me vendo, Pedro? Me ouvindo? Sim, Dete, ouvindo e vendo muito bem. Muito Então, assim, ó, obrigado. então, o Ambrósio, a gente vai pegar um pouco da biografia do Ambrósio, mas eu vou apresentar a biografia do Ambrósio como um homem negro de sua época. Então, ele nasce em 1865. Então, 1865, a escravidão, o sistema escravocrata, ele estava em pleno vigor. Ele nasce ali. Eu lembro que numa fala do Ramiro, ele falou bem assim, que não sei se ele falava que eu achei tão interessante que ele fala que o Ambrósio tinha um olhar voltado para o tronco, né? Então, ele nasce em 1865. Ainda não tinha sido sancionada a lei do ventre livre. Então, assim, eu queria entender um pouco mais da história do Manuel Ambrósio, porque, assim, ele é negro, eu não sei a cor se ele era mulato, porque nesse próprio conto ele vai estabelecer essa distinção entre crioulo e mulato, e aí a gente consegue perceber pelas narrativas do Ambrósio e das pesquisas que eu fiz, que havia um tratamento diferenciado para o crioulo e havia um tratamento diferenciado para o mulato. Então, eu não conheço muito sobre o Ambrósio e da tonalidade da cor da sua pele, para poder falar isso com mais precisão, né? Eu acho que tem pessoal da família que está participando, né? E a gente sabe que as fotos, eu tive acesso a uma foto aqui, a gente sabe que, assim como o Machado de Assis passou por um processo de branqueamento para ser aceito, provavelmente Manuel Ambrósio pode ter passado por isso também. Então, Manuel Ambrósio nasce em 1865, o sistema escravocrata estava em pleno vigor, né? Antes da lei ser sancionada, ela veio do ventre livre, então ele nasce como negro da sua época, era de se pressupor que ele nasce como escravo, filhos de escravo e como escravo. Só que ele tem uma trajetória, quando eu fui pesquisar a trajetória, a biografia do Manuel Ambrósio, a gente consegue perceber que ele consegue burlar o sistema, e isso para mim não ficou muito claro, por isso que eu falo assim, eu preciso pesquisar mais sobre o Ambrósio, entender mais sobre o Ambrósio ainda nesse sentido. Então, ele não ouviu falar sobre a escravidão. Ele vivenciou toda a violência que foi o sistema escravocrata implantado no Brasil e toda a exclusão. Ele sentiu, ele presenciou toda a discriminação racial, ele conseguiu burlar esse sistema, porque ele, apesar de ter nascido nessa época, ele faz parte daquele grupo de exceção que foi o Machado de Assis, que era negro, que foi o Lima Barreto, que foi o Luiz Gama, que são escritores negros. O próprio Luiz Gama foi vendido pelo próprio pai, né, mas que conseguiu estudar e frequentar o ambiente escolar. Então, ele consegue burlar isso daí. Isso eu não sei como que ele conseguiu, porque naquela época a escola era algo bem restrito, somente os homens, né, tinham acesso à escola, à escolaridade, né? E homens brancos que, de certa forma, afortunados. E ele consegue, o que eu busquei da biografia do Ambrósio é que ele conseguiu concluir o ensino primário ainda em Januário, e aí eu fico pensando, será que porque ser uma cidade do interior, mais distanciada, né, permitia, isso aí são pesquisas que a gente pode fazer para poder trazer isso à tona, permitia determinadas regalias que não era permitido, como, por exemplo, na capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, né, ou nas grandes fazendas, ou nos grandes centros, não é assim? Então, isso fica uma lacuna que merece ser pesquisada e estudada. Então, ele vai frequentar os bancos escolares numa época em que a escola, ela era restrita a um grupo privilegiado, principalmente para os homens. Então, ele conclui o ensino primário,
E depois ele é apadrinhado por um deputado influente da época e ele vai fazer o curso, ele vai se diplomar em normalista e vai estudar na escola normal, vai se formar em professor. E aí eu fico pensando assim, como que ele soube aproveitar, além da biografia do Ambrósio, e eu fico mais ainda admirado da figura dele, como é que ele conseguiu assim, aproveitar cada situação, tipo assim, provavelmente se ele não fosse negro, se ele não fosse pobre, negro naquela sociedade, eu fico pensando que talvez não seria uma escolha fazer diplomar assim, normalista, fazer magistério, que era naquela época um curso especificamente para mulheres. Então eu quero acreditar que nessa turma ele era praticamente o único homem ali presente, porque era uma formação específica para mulheres. Ele não deixa de aproveitar as oportunidades que foram oferecidas para ele. Então, era o que tinha naquela época. Então, ele não vai se diplomar em direito, ele não vai, como era do costume da época, para os homens brancos, pertencentes às camadas mais abastadas da sociedade brasileira. Ele vai se formar, vai se diplomar em normalista, vai fazer magistério, e volta, retorna para Januária, vai fazer um curso de latim, de francês, e torna-se professor. E como que o Manuel Ambrósio ele vai, dentro das possibilidades que a gente sabe, de difícil ascensão social, né? E naquela época o professor gozava de uma certa regalia, de um certo prestígio, né? Ele vai conseguindo burlar o sistema, ele vai ser nomeado inspetor, eu acho que por conta das relações políticas, eu acho que por conta do seu vasto conhecimento, por conta da sua inteligência, ele vai conquistando admiradores, que vai apadrinhando, que vai facilitando esse processo de ascensão do Manuel Ambrósio nessa sociedade, numa época, uma sociedade que era extremamente excludente, principalmente para o negro, né? Então, eu quero acreditar que ele foi burlando, eu quero acreditar que ele foi dentro dessas relações de amizade que existe, ele foi sabendo aproveitar isso daí, e foi burlando o sistema, né? E se tornou inspetor, construiu escolas em Januário, o Olegário Maciel foi uma fundação do Manuel Ambrósio, fundou o primeiro jornal de Januária, depois trouxe outros periódicos, né? Isso faz parte da sua biografia, dentro do que eu pesquisei, que está presente no livro Brasil Interior, né? Que foi o único acesso que eu tive. Então, ele vai burlando o sistema, e apesar de negro, nossa sociedade excludente, racista, que até hoje ele conseguiu galgar, dentro das suas possibilidades, alguns degraus ali, dentro daquilo que era permitido, né? Ele vai escrever, ele vai publicar peças de teatro, vai escrever poesias, vai escrever romances, e é fácil compreender por que o Manuel Ambrósio e tantos escritores negros que foram relegados ao esquecimento, como Luiz Gama, como a Maria Firmina dos Reis, que teve uma importância muito grande, mas que era uma mulher negra, que fundou escolas, que escreveu romances, mas que foram negligenciadas e silenciadas, né, apagadas da historiografia. E que, graças à luta de resistência desses negros, vem trazendo para a história e dando visibilidade para esses escritores. Então, Manuel Ambrósio, ele escreve nessa época, e é fácil entender por que suas obras, eu acho que a temática que era abordada não era interessante. Se hoje as editoras fecham as portas para muitos escritores negros que abordam temáticas que não lhe interessa, porque não é algo que se vende, né? Isso modificou um pouco a partir da publicação da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e da cultura afro-brasileira nas escolas. Essas editoras abriram um pouco espaço para escritores negros, deram visibilidade para esses escritores. Mas até então, isso era algo impensado na época. E o Manuel Ambrósio, é fácil compreender por que o Manuel Ambrósio caiu no esquecimento, e seus romances assim não foram publicados, não foram editados. O livro Brasil Interior foi concluído em 1912, só foi publicado em 1934, e aí a gente consegue entender, né, um pouco, né, pensando como que era a organização social da época, a temática que era abordada. Não era de interesse das editoras de publicar esse tipo de livro, esse tipo de temática, esse tipo de discussão. Então, isso tinha que ser, de certa forma, silenciado, né? É uma questão de poder, uma relação de poder. E que, felizmente, graças a esse projeto, há estudiosos como Ramiro Zedas, que vem dando luz e vem resgatando esse escritor e trazendo, né, colocando esse escritor no cenário e fazendo com que professores que estão presentes aqui nessa oficina conheçam um pouco do Ambrósio, reconheçam a importância do Manuel Ambrósio enquanto homem negro de seu tempo, que conseguiu vencer
toda uma barreira de exclusão e fez história, e que não é conhecido, infelizmente. Eu não conheci o Manuel Ambrósio. Quantos januarenses conhecem o Manuel Ambrósio? Conhece a história do Manuel Ambrósio? Sabe que ele fundou a Escola Olegário Maciel, que foi aquele que trouxe, responsável por trazer o primeiro jornal, e tantas outras conquistas, né, como Homem Negro, né? Então, assim, não conhecem essa figura. E as obras que caíram no esquecimento? Né? Então, projetos como esse têm esse papel né, de dar visibilidade e reconhecimento para escritores como Manuel Ambrósio, que caíram no esquecimento, no apagamento da história, né? Então, eu contei um pouco da trajetória, toda a história do Manuel Ambrósio, para a gente entender por que nessa narrativa a gente não recebeu os livros ainda, os Melos, do Dó, como é que é do Antônio Dó? Eu esqueci o nome do livro. Não recebi esses livros ainda, então, assim, eu vou partir da análise, da leitura que eu fiz do livro Brasil Interior. E não é somente nesses dois contos que o Manuel Ambrósio vai trazer o negro como temática. Em outros contos, em outras narrativas, ele também vai trazer a figura do negro e vai denunciar a violência que o negro sofria durante aquela época. Então, ele não se eximiu, ele não se omitiu, e sabia, só que ele usou estratégias para fazer isso. Ele foi inteligente ao fazer essa denúncia, ao dar visibilidade ao negro nas suas narrativas, e é sobre essas estratégias que eu vou falar com vocês nesse momento. Então, a gente começa agora a falar um pouquinho dessa obra Brasil Interior, né? São os contos que foram estudados até aqui. Ele faz parte dessa obra Brasil Interior, que infelizmente, assim, nem tem exemplares. Eu consegui esse por um acaso, assim, que eu consegui, foi um Machado, que ainda tinha um que restava, e que eu consegui um exemplar, né, dessa obra. Mas Brasil Interior, ele reúne uma coletânea de narrativas populares, que retrata, eu acho que já foi falado aqui, né, que vai retratar um pouco da vida do sertanejo, dos ribeirinhos, as lendas, o folclore, e que traz também como personagens, traz também como temática e como discussão a questão da escravidão e a figura do negro nessas narrativas, tá? E é por isso que esses dois textos são contemplados aqui hoje, nessa oficina, e coincidentemente numa data tão importante. Então, assim, eu já falei para vocês da diferença, né, a abordagem que o Ambrósio faz do negro na sua obra, e essa diferença que muitos escritores fizeram, ou não falaram, ou mascararam, ou deixaram de falar sobre a escravidão, não abordaram, não denunciaram a violência que foi o sistema escravocrata, ou não falaram a respeito, né? Então, assim, aí tem a figura de José de Alencar, que faz isso nos seus romances. O Manuel Ambrósio não, ele vai denunciar, ele vai trazer à tona toda a violência que foi o sistema escravocrata. Só que ele usa uma estratégia, ele usa o humor, ele usa a ironia. Então, quando você pega o conto, que é o primeiro conto aí, que é do Rogério e do Raimundo Piston, a gente termina de ler, a gente está sorrindo, mas ele usa da pilheria, ele usa da galhofa, ele usa desse tom do humor para abordar uma questão seríssima, para denunciar. Então, a gente consegue perceber ali que ele usa da estratégia do humor. Então, isso passa, de certa forma, um pouco desapercebido, né? A gente, não há, assim, de certa forma, foi uma forma que ele encontrou, porque se ele fosse mais taxativo e abordasse a questão da seriedade que ela merecia ser abordada, talvez ele não seria lido, ele sofreria retaliações. E ele vai trazer essa questão usando o humor, porque quando a gente termina de ler a história do Rogério e do Raimundo Piston, a gente fica, de certa forma, simpatiza com as figuras ali, com o Rogério e com o Raimundo, né? A forma como esses personagens conseguem, de certa forma, burlar um sistema opressor. Como que eles conseguem sobreviver numa sociedade composta por senhores de escravos e escravos, sendo negros? Como é que eles conseguem sobreviver? Então, não havia muito espaço de sobrevivência, não. E eles vão lutar com as armas que ele tem, que era enganar, que era a música, que era levar uma vida. E ele, assim, inicialmente a gente tem a apresentação do Raimundo, do Rogério Piston,
reforça alguns estereótipos negativos para o negro, aquele que engana, aquele que vai trapacear, aquele que vai enganar, mas essa foi a estratégia que eles tinham para sobreviver naquela sociedade que era excludente, que não havia espaço para o negro naquela época. E assim eles podiam circular em ambientes sociais ali que não era permitido que o negro circulasse. Então, os dois personagens, eles eram pessoas benquistas ali naquela sociedade, eles eram chamados, eles eram admirados, lógico, depois que essa admiração acaba, né? Então, o conto começa falando bem assim, Rogério e Raimundo Piston, né? E ele fala assim, dois refinados tratantes. O tom já começa com a ironia e de um tom de humor, assim, dois refinados tratantes. E vai fazer a apresentação, vai apresentar as características desses dois personagens, lógico, as características que, de certa forma, de imediato desabonariam esses personagens, mas eu vejo ali que esses personagens, o Raimundo, sendo quem são, eles vão usar da malandragem para poder burlar o sistema, tentar sobreviver naquela sociedade excludente. Eu tento entender qual seria a outra forma para você sobreviver sendo negro naquela sociedade, em que vigorava o sistema escravocrata, porque eles vão para uma fazenda em que os negros eram escravizados. Então, era um sistema que vigorava a escravidão, mas que um era livre, depois ele consegue provar que ele era forro, e o outro era mulato. E aí, o Ambrósio, assim, para a gente entender a chave de leitura desse conto, está justamente nessa distinção, nessa caracterização que ele faz. Um mulato, outro crioulo. E a partir dessa distinção, e aí você vai pesquisar, né? Eu fui pesquisar por essa distinção, por que o Ambrósio faz questão de frisar que um era mulato e o outro era crioulo. Então havia várias designações para os negros. Né? Então, quando você pega assim, ó, o negro que saiu diretamente da África é chamado de preto ou negro. Né? Então, eram negros que vinham ainda de Angola, negros Mina, então que tinha essa origem. Então, negros que vinham diretamente, esses negros eram chamados de negro. Eram tratados, naquela época, como negros. O negro que nasceu de escravos no Brasil, ou seja, ele não veio da África, mas ele nasceu aqui em terras brasileiras, filho de escravos, era chamado de crioulo. Então, o Raimundo, ele vai ser crioulo. Ele é filho de escravos nascido aqui no Brasil. Então, ele tem a cor mais escura, bem mais escura, retinta, porque são filhos de negros mesmo, só que negros, ele nasceu aqui no Brasil, não nasceu na África. Então, ele vai ter esse tratamento, ele vai ser chamado de crioulo. Tinha também a designação, os negros também eram designados de pardo. O filho da primeira mistura de negro com branco. Né? Mistura do negro com branco vai chamar pardo. O filho do pardo com branco vai chamar mulato. Então, o Rogério era mulato. Ele era filho de um homem pardo, de uma tonalidade de pele mais clara e com branco. Então, ele tinha um tom de pele bem mais claro. Mas tinha os traços ainda evidentes de que ele era de origem africana. Ele era mulato. Então, quando a gente pega essas duas distinções que o Ambrósio traz, e a gente vai pesquisar sobre isso, a gente vai entender o porquê do plano que eles armaram para poder trapacear, para poder vencer aquele momento que eles estavam vivendo ali de fome, né? E aí conseguir enganar o fazendeiro. E aí quem vai representar, quem vai ser o escravo? Vai ser o Raimundo. Quem vai ser o coronel? Vai ser o Rogério. Então, os próprios negros sabiam dessa distinção. Então, o Ambrósio traz isso para essa narrativa, essa distinção, que havia esse tratamento diferenciado, né? E aí, vai trazer isso e vai trazer esses dois personagens aqui. Então, isso é extremamente importante para a gente entender o plano. Vocês já pesquisaram sobre isso, perceberam essa distinção aí entre o mulato e o crioulo, que havia um tratamento diferenciado. E assim, a gente consegue perceber lendo a narrativa, né? Então, que o próprio fazendeiro, quando vê o Rogério, o trata bem.
Mas ele só vai tratar um pouco melhor quando o Raimundo chega, né? Que representa ali o seu escravo, um senhor de escravo. Assim, a gente vê ali, nesse conto, a gente vê o negro sendo mercadoria. Então, o fazendeiro olha para o negro não como uma pessoa, olha como uma mercadoria, olha os atributos, quer comprar. E eles sabiam disso. Então, quem propõe o plano é o Raimundo, olha. Aí eles tentam voltar atrás, aí todo mundo acompanhou a narrativa. Aí eles começam, eles têm uma vida de regalias, uma vida com comes e bebes, na farra, gastam esse dinheiro porque eles eram músicos, provavelmente eles exploravam isso daí para poder conquistar, para ter dinheiro, então eles não se preocupam em economizar, o próprio narrador coloca isso para a gente, eles são irresponsáveis, eles esbanjam o que ganham, sem nenhum compromisso, sem preocupar com o amanhã, e aí, de repente, eles também vai caindo, o povo também vai ficando assim, ai, não tem mais graça aquilo dali. E eles vão perdendo um certo prestígio dentro daquela sociedade. E eles não conseguem mais circular naqueles ambientes, começam a ficar sem dinheiro, mas eles, de certa forma, eles não querem dar o braço a torcer. E aí eles começam a vagar, a sair da cidade, vão embora da cidade. E eu fico encabulada também com os ditos populares que o próprio Ambrósio traz na construção dessa narrativa aqui. Aí eles começam a perambular, passam, deixando a chave a fechadura, ou seja, tranca e vai embora, some no mundo, porque eles, de certa forma, viviam de aparências, e eles não queriam que eles vissem que eles estavam passando fome, de certa forma. E aí eles saem perambulando pelo mundo, buscando, de certa forma, outro local em que eles pudessem, de certa forma, fazer o mesmo que eles estavam fazendo, mas eles não conquistam esse espaço ali. E aí eles vão caminhando, aí no final vai falando assim, nossa, como que foi sofrido assim, sol de rachar em mês de agosto, areia quente, terra vermelha e branca, ele, a estrada eternamente escancarada para a preguiça e o desalento dos que passavam vida regalada. Então, assim, mostra tanto que aquela caminhada é a fome, o sofrimento deles. E aí o próprio Raimundo, não seria o momento da gente voltar, de retornar, mas retornar para o local onde eles moravam ali, para Minas, né, que eles vão para o sertão goiano, seria, de certa forma, uma vergonha para eles. Aí o Rogério, não podemos fazer isso, não podemos retroceder, vamos ter que ir adiante. Eles seguem adiante, aí o Raimundo, já tive um plano, realmente não podemos retroceder. Aí tem o plano, o Raimundo é que propõe esse plano, que depois ele vai sofrer as consequências desse plano que ele propõe. E aí eles estudam, calculam, assim, são negros extremamente inteligentes que lutavam naquela sociedade com as armas que eles tinham ali para sobreviver naquela sociedade. E aí fica a imagem que inicialmente é uma imagem que passa para mim uma imagem negativa, no final fica para mim algo assim, gente, mas como aí você vai entender o contexto histórico da época, qualquer espaço delimitado para o negro naquela sociedade, e eu começo a ver, nossa, tinha que ser muito sagaz para poder vivenciar, viver e driblar aquilo dali. E assim, ele vai driblar e vai usar esses dois personagens, vão usar essas armas aí para poder driblar esse sistema e poder conseguir, de certa forma, gozar de alguns privilégios, de algumas regalias que eram destinadas somente aos brancos, né? Então, naquela época, ou você era senhor de escravo, ou você era escravo. Ou era capitão do mato, se você fosse branco. Não havia muito espaço ali, não havia muito o que se fazer. Então, se a gente for olhar hoje o espaço que o negro ocupa na sociedade, a gente vai ver que é um espaço muito limitado ainda. E naquela época, né, porque aqui retrata o período escravocrata, porque quando eles chegam na fazenda, quem serve tem uma escrava que chega, ele tem capitão do mato e tal, e aí eles bolam aquele plano mirabolante, enganam o senhor Albino, eu penso que o nome aqui também, Pedro já tinha me falado assim, do senhor Albino, que é um plano que de certa forma albino, branco, aí vem essa crioulo, mulato, albino, tudo isso foi um jogo do próprio, uma estratégia do Manuel Ambrósio. Espera só um minutinho aqui, gente. Ai, Jesus. Só um minutinho aqui, viu, pessoal? Ô, gente, ô, Guilherme, fala com o Pedro.
Espera só um minutinho, viu, gente? Tem um barulho aqui na minha casa, acontece, tá bom? Desculpa aí, perdi o fio da meada aqui. Então, assim, só voltando aqui. Ai, peraí, que eu vou retomar Você aqui. estava falando dos nomes, Silvete. O senhor Albino, O senhor Criolo Albino e crioulo. Então, Mulato. assim, quando a gente pensa nessa distinção que ele estabelece ali, crioulo, mulato, e traz a figura do Albino, ele quis realmente, eu quero entender, e eu faço essa leitura, de que ele quis reforçar essa diferença, diferença de tratamento, de privilégio dentro dessa sociedade, quando ele traz a figura do fazendeiro. Então, ele era um fazendeiro, um homem de posses, que tinha escravos, e que olha para o Raimundo, e aí quando ele vê que o Raimundo, olha para você ver como que ele traz, assim, o fazendeiro, quando vê o Raimundo falando assim, coroné, o tratamento que o fazendeiro dispensa a Rogério é outro, muda, e aí ele, coronel, né? Então, assim, você consegue perceber, e o Ambrosio deixa isso muito claro nessa narrativa, os tratamentos diferenciados que se tem naquela sociedade ali. E aí, o coronel, e o tratamento que o Rogério passa a receber é outro totalmente diferente. E olha como que o Raimundo e como o Rogério, né, eles são esses dois personagens extremamente inteligentes, né, e ali eles sabem como que funciona aquela sociedade, gente. Quando eles pensam naquele plano ali, olha, eu vou te vender, vou conquistar o dinheiro, vou pegar o dinheiro, depois você vai fugir. Só que o plano não funciona, porque como o negro fugir era difícil, ele era capturado. Ele sofreu violência, então eles não contavam, eles contavam que ia ser um pouco mais fácil. E aí mostra essa dificuldade do Raimundo em fugir daquela situação, mostra o tanto que era severo, tanto que era rigoroso a vigilância sobre o negro. Então, com muito custo, ele consegue provar que ele era livre e finalmente ele consegue se libertar. Só que aí o Rogério, né, vai embora, gasta todo o dinheiro que ele conquistou com a venda dele. E aí vocês observam que o próprio Rogério vai falando assim, ai, que minha mulher era afeiçoada, e aí ele vai valorizando, né? Ele o Raimundo, quando ele, bela peça, exclamou sorrindo o Rogério. Não é das piores, também não é das primeiras dos nossos escravos. Né? Então vai vendo, o Raimundo vai sendo apresentado, e aí a forma como o negro era visto naquela sociedade, como uma mercadoria, um objeto que poderia ser comercializado, que poderia ser vendido. E o próprio Rogério, ele de certa forma como mulato, e aí, por que não inverteu os papéis? Por que não foi o Raimundo que foi o coronel? Porque dificilmente o Raimundo chegaria a ser coronel. Já o Rogério, que tinha filhos de homens de brancos, né? Filho de um homem pardo, né? Ou de uma mulher parda com um branco, já tinha um tom de pele mais clara, já era permitido, conseguia galgar determinado prestígio dentro daquela sociedade. Por que não se inverte isso, né? Então, porque o plano tinha que funcionar assim, não funcionaria de outra forma. Então, esse conto, além de denunciar toda a violência do sistema escravocrata, vem mostrar também o tratamento diferenciado dispensado ao negro naquela época. Então, eu vejo que o Manuel Ambrosio, quando ele traz para a cena literária a figura do negro, ele traz de uma forma assim, que no final você termina de ler e você acha engraçado, e de certa forma, aquilo não iria desagradar os fazendeiros, não iria desagradar aqueles que tinham poder, que detinham poder, porque a forma como foi contado, a forma como ele fez essa denúncia, foi de uma forma que passa assim, quase que desapercebido, você acha engraçado, a forma como que esses dois personagens conseguiram enganar o fazendeiro e conquistar a venda, e no final outra coisa, o que o Raimundo passa ali também é uma estratégia que eu acho que foi uma estratégia que o Manuel Ambrosio utiliza, de certa forma, para mascarar isso também, porque se o Raimundo consegue fugir, iria, de certa forma, desconstruir essa imagem desse fazendeiro que foi enganado e tal. Então, assim, ele tem esse cuidado também, porque a dificuldade que o Raimundo tem de fugir, não consegue fugir com tanta facilidade. Isso mostra também essa preocupação, essas estratégias que o Ambrosio vai utilizando para trocar num problema tão sério e que naquela época
todos estavam dispostos a silenciar, a apagar esse passado escravocrata. Então eu vejo nessa narrativa do Rogério e do Raimundo Piston uma criatividade do Manuel Ambrósio para abordar uma questão difícil, de certa forma que deveria ser censurada, isso não poderia ser feito. Ele usa do humor, ele usa da pilharia, ele usa da comicidade para trazer à tona um problema tão sério e para denunciar a escravidão e toda a violência do sistema escravocrata e de como a dificuldade que os negros tinham de burlar esse sistema e de conquistar espaço na sociedade tão opressora. Então, assim, eu acho que foi... Nossa, eu fiquei encantada com esse conto, não sei vocês, mas eu fiquei, assim, lendo, relendo. É lógico que minha leitura ainda é um pouco superficial, quero aprofundar um pouco mais em tantas coisas que tem para ser reaproveitada e discutida aqui nessa obra. E aí, na sequência, lendo aqui os contos, eu falei que nesse livro, Brasil Interior, o negro ele aparece em várias narrativas, ele vai aparecer também numa lenda que fala do o carro que canta, fala de uma personagem, de uma mulher, de uma figura importante no cenário aqui de Januário, e que fala como ela era proprietária de escravo e como que ela era severa e como que os negros eram tratados com tamanha violência naquela propriedade, naquela fazenda. Mas aqui o negro não é o personagem principal, como no conto Rogério e Raimundo Piston, e no outro conto aqui, que eu coloquei hoje mais tarde para vocês, O Rei do Rosário, que também requer uma leitura mais apurada, porque aparentemente a gente tem aqui, e aí a gente tem que pesquisar toda a história. Eu falo que o Manuel Ambrósio, eu estava conversando com o Ramiro, foi hoje? Foi ontem, sei lá, com o Ramiro, e a gente falando justamente isso, que diferentes olhares, é a antropologia, é a sociologia, é a história, para poder trazer à tona e dar visibilidade a toda a temática abordada na obra do Manuel Ambrósio. E aí nós temos o Rei do Rosário. Nós temos a figura do Manuel Bogodó, que é um mulato. Por isso que ele conquista, olha para você ver, ele é um mulato e ele goza de um certo prestígio naquela sociedade. Mas por que ele goza de um certo prestígio? Porque ele é filho de um pardo com uma mulher branca. Então ele tem uma fortuna e aí ele começa a negar suas raízes, né? Ele não quer ser, ele recebe, ele vai ser, lógico, seria para os negros alguém que conquistou um espaço naquela sociedade, a festa do Rosário, de Nossa Senhora do Rosário, e iria, de certa forma, homenageá-lo, esse negro que conquistou esse espaço nessa sociedade assim tão excludente, e resolve prestar uma homenagem coroando coroando o rei de Nossa Senhora do Rosário. E ele rejeita esse título porque ele não queria essa identificação mais, ele não queria esse passado, estar preso a esse passado. Ele nega as suas raízes, nega as suas identidades. E aí eu acho que assim, ele vem negar. Lógico, a sociedade é uma sociedade que historicamente ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo. Então, para ele ser aceito ali naquela sociedade, ele precisava negar as suas raízes. Ele precisava negar de onde ele veio. E isso se faz presente até hoje. E o Manuel Ambrósio já traz essa discussão aqui, nessa narrativa, na figura do Manuel Bogodó, que conquista um espaço dentro daquela sociedade ali, adquire certa fortuna, mas ele quer esquecer esse passado justamente. Por que ele quer esquecer esse passado? Ele quer esquecer para ele conseguir galgar espaços ali dentro daquela sociedade. Ele não quer mais estar preso a esse passado, ele quer negar suas raízes. Porque ele sabia que, estando preso ali, ele conseguiria pouco espaço ali. E aí ele quer negar suas raízes, né? Então tem uma crise de identidade do Manuel Bogodó, e que muitos negros, infelizmente, a sociedade, a forma como os negros são educados, de certa forma, a sociedade vai exigindo, né, a forma como somos educados, tratados, vai fazendo com que o negro negue a sua origem, negue a sua cor. Hoje, né, infelizmente hoje, é que a gente vê muitos escritores tentando resgatar esse orgulho de ser negro, o orgulho da sua origem, da sua raça. Mas durante muito tempo era preciso negar a sua cor, alisar o cabelo,
para negar a sua origem, a sua ascendência, para você ser aceito e conseguir burlar esse sistema opressor. Então, nesse conto também do Rei do Rosário, ele também vai trazer essa questão, vai trazer também essa discussão. E o mais importante, assim, aí o Manuel Bogodó vai ficar indignado com aquela homenagem que os negros querem fazer para ele, né? Que a Irmandade queria fazer para ele. E ele vai blasfemar, ele vai querer, ele recusa, ele fala isso abertamente, e ele arruma uma viagem para fazer quando chega na época da festa. Por quê? O culto a Nossa Senhora do Rosário, ao Santo Benedito, eram cultivados, eram cultos, eram santos de devoção dos negros. Mas tem um detalhe. É importante que a gente não pode esquecer que Nossa Senhora do Rosário, ela é, de certa forma, e aí a gente tem, eu falo que eu tenho que pesquisar ainda muito sobre isso, porque tudo que eu li sobre o culto a Nossa Senhora do Rosário, não se tem certeza de todos os estudos que já se fizeram, se Nossa Senhora do Rosário já era cultuada pelos negros lá na África, né? Já eram cultuada, ou se, devido à influência católica, e aí tudo que eu pesquisei fala que a Igreja Católica, de certa forma, disseminou esse culto à Nossa Senhora do Rosário, porque ela aparece com um rosário, que simboliza aquelas contas que se joga dos búzios, né? Que é algo característico da religiosidade africana. E aí fez com que os negros seria mais aceitável para o negro cultivar a Nossa Senhora do Rosário, justamente por conta desse rosário que ela carrega, que lembra as contas, que é aquelas pedras que se jogam nos búzios, né? Isso foi o que eu pesquisei, que eu pude captar disso daí. Então, não há ainda estudos que comprovam que Nossa Senhora do Rosário era essa santa já cultivada ali, pelos negros na África. O que se sabe é que para a igreja, a festa Nossa Senhora do Rosário era algo que a igreja usava e que os senhores de escravo apoiavam, porque era uma forma, eles até os negros tinham que pagar uma taxa de ouro em pó, ia nas carapinhas, nos cabelos durante essas festas, e eram doados para a igreja. Então a igreja tinha um interesse monetário naquilo dali, naquela festa, e os senhores de escravo viam na festa de Nossa Senhora do Rosário uma forma de controlar os negros, de controle, para que eles não fugissem, para que eles continuassem sendo controlados. Então, essa festa Nossa Senhora do Rosário, e os próprios senhores de escravo faziam questão de dar ouro, né, esse pó de ouro, para que os escravos pudessem participar e pagar para participar dessa festa. E aí a gente fica sabendo, assim, o Manuel Bogodó, no momento de indignação dele, ele vai denunciar isso daqui, isso que a igreja fazia, olha para você ver, comelanças de padre, nada mais, invenção e mentira, eu só reconheço domingo e no mais petas, já não estou mais por tantas asneiras, são os comedores da humanidade. Em riba de tudo, o mais ainda engazapa uma súcia de negros com patranhas de religião e ataca os homens de bem com esse engodo das tais irmandades. Então, usava essas irmandades, usava isso daí como a igreja para conquistar dinheiro, né? E os senhores de escravo usavam disso daí para controlar os negros, tá? Que me importam irmandades, nem coisa alguma de semelhante troça? Troquem fogueiras, façam o que entenderem. Meu dinheiro é que não bifam, nem croa de santa de negros, nunca em minha cabeça. Lazeiras, não sei, quisera. E parando-se para o cacimbeiro. Então, assim, para você participar dessa irmandade, você tinha que pagar. Então, havia um interesse, não era uma questão de cultural. Havia uma exploração monetária atrás daquilo dali. E aí, quando eu vejo o próprio... eu fico pensando assim, quando eu vejo o Manuel Bogodó rejeitar esse título que ele iria receber, e ele faz essa denúncia de que havia uma troca de favores ali, que havia estava muito além da religiosidade, né, que havia interesses por conta dos fazendeiros e por conta da própria igreja, que tinha que queria dinheiro, que acabava recebendo uma recompensa monetária para a participação dos negros naquela festa,
E a gente fica pensando assim, até que ponto o Manuel Bobodó está negando ali as suas raízes, suas origens, até que ponto ele está fazendo isso, por que ele está negando? Justamente porque ele sabe do que está por trás daquilo dali, mas ele fica claro e patente na narrativa que ele não quer ser associado à figura do negro, tanto é que ele fala, essa santa de negra, então ele despreza a sua raça. Então há uma crise de identidade, e aí ele não faz questão de receber esse título ali também não. E aí o Manuel Ambroso também, da mesma forma, da mesma estratégia que ele usa do humor, usa da ironia, para abordar questões, e assim, não é o Manuel Ambrósio, né, não é o narrador de Ambrósio que vai denunciar essas trocas aqui, que a Irmandade, que a igreja recebia dinheiro, não. Ele usa o personagem para dar visibilidade a isso dali. Então, olha a estratégia que ele utiliza para denunciar isso, para dar visibilidade a isso. Né? Então, ele usa, o próprio narrador, não é o narrador, então, assim, olha, foi o personagem que estava enfurecido, que estava com raiva, e que acabou falando, e aí poderia falar bem assim, mas poderia ser mentira, mas é porque estava nervoso, ele não aceitava aquele título, porque ele está indignado com aquele título. Então, é uma estratégia, eu vejo como uma estratégia do Manuel Ambrósio, para se blindar, de certa forma, de uma denúncia que ele está fazendo da igreja, que exercia certo poder naquela época, e uma denúncia ali com relação a tudo aquilo ali que a igreja estava pregando e usando a Nossa Senhora do Rosário como uma forma de ter um retorno pecuniário, não é assim? E os fazendeiros, de certa forma, de olho, de controlar, usar a religião como uma forma de controle, de controlar os negros para que eles não fugissem, para que eles não roubassem, para que eles continuassem ali sendo submissos àquela realidade ali. Então, assim, gente, essa é a leitura que eu faço aí desses dois contos. E aí, eu queria ouvir vocês, assim, também, o que vocês, Pedro, Elisa, Ramiro, se tiver aí, o pessoal que leu essas obras aí, o que vocês veem, como que vocês veem, se vocês acham que eu viajei na maionese aí, nas minhas leituras, mas eu vejo o Manuel Ambrósio como estrategista ali, que vai abordar uma questão tão melindrosa de uso dos subterfúgios, né? De certa forma, ele acaba, de certa forma, reforçando os estereótipos negativos com relação ao negro, mas eu vejo como uma estratégia para que ele pudesse dar visibilidade àquilo dali. Zildete, muito obrigado pela fala. Eu penso que as suas leituras dos dois contos alargou ainda mais os horizontes. Eu tinha lido anteriormente, sim, os contos, é claro, em outro momento anterior ao projeto, e tinha uma ideia, mas eu acho que você aumentou ainda mais o horizonte de entendimento desses contos. Eu queria te agradecer por ter feito essa pesquisa, aprofundado ainda mais esse olhar sobre os dois contos de Ambrósio. E eu queria te pedir desculpa, porque acho que a proximidade que nós temos, nós trabalhamos juntos aqui no Instituto Federal, eu, a Zildete e a professora Elisa, e acaba que quando a gente se encontra é sempre um encontro de pessoas que estão sempre juntos, né? E eu não falei o currículo da professora Zildete. A professora Zildete é especialista em linguística, é mestre em estudos literários, estudou o José de Alencar e a figura do negro na literatura dele, é também uma estudiosa da escravidão, da literatura afro-brasileira, e sem contar que é uma colega de primeiríssima qualidade, um ser humano maravilhoso, uma professora maravilhosa, assim, muito querida por todos os seus alunos, e a gente tem muita honra de ter ela aqui no projeto coordenando junto conosco, e com a professora Elisa. E nesse sentido, eu queria saber se já podemos passar a palavra para os nossos participantes. Eu queria comentar um pouquinho, Pedro. Pode ser? Zildete? Então, Zildete, muito obrigada. Eu também fico muito feliz assim, de te ouvir. Eu também te admiro muito, da mesma forma que o Pedro, né, por acompanhar seu trabalho com os alunos. E achei muito interessante a sua leitura do primeiro conto, do Rogério Raimundo Piston, por nos apresentar, né, primeiro esses termos e qual que é a significação deles, mulato,
e todos que você foi colocando, né, que são como eles se autonomeiam, crioulo, o personagem do fazendeiro, né, se chamar Senhor Albino, né, que é bem significativo também, e também essa estratégia, né, que é um truque que eles usam, que é algo que aparece também em diversas peças de teatro, né, uma das peças de teatro do Ambrósio que eu pude conhecer por meio desse projeto, né, que é o Curador, também tem um truque, né, que é um disfarce, que é usado, né, como uma estratégia mesmo. Isso aparece em várias peças do teatro brasileiro, quando a gente pega esse período, justamente do início, né, do que a gente chama do início da dramaturgia brasileira. E já o segundo conto, eu tenho algumas discordâncias, assim, da sua leitura, porque a festa de Nossa Senhora do Rosário, pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, mas eu já fui algumas vezes à comunidade dos Arturos, em Contagem, e também a uma casa de candomblé que é muito próxima aos Arturos, em Contagem, e cujo pai de santo, ele é um ex-seminarista. Então, ele tem toda uma ligação com os Arturos também. Então, tanto que a gente vê pessoas dos Arturos nessa casa de candomblé e o pessoal do candomblé nos Arturos. É muito interessante isso. E a festa de Nossa Senhora do Rosário, ser o rei ou ser a rainha do Rosário, é algo que é assim, é o título máximo, né, que alguém pode obter dentro da comunidade. É algo que é geracional também, é transmitido de geração em geração. Pelo que eu sei até hoje, é o rei ou a rainha que sustenta a festa. Então, se aquele ano a rainha é a dona Margarida, ela é que vai financiar a festa também. Só que isso é uma honra para eles, né? Isso é tido como uma honra para a comunidade, porque na verdade não é também o indivíduo, é o papel que essa pessoa assume de rei e de rainha. Então é a comunidade que na verdade ela financia a festa no sentido de ela oferece a festa. E aí tem também algo, né, relacionado à festa de Nossa Senhora do Rosário, que é algo mítico, né? Porque a Nossa Senhora do Rosário, uma das narrativas que se tem sobre ela, é que ela foi vista uma imagem dela no mar, que pode ser também o rio, né? Fico pensando aí, nas águas. E os brancos tentaram tirar ela. É uma imagem, na verdade, é a figura da Nossa Senhora, né? Então, os brancos tentaram tirá-la do mar ou das águas. E toda vez que isso acontecia, que ela era tirada, ela voltava para o mar. Até que, então, foi pedido aos negros. Então, os negros, com seus tambores, tanto que as guardas de Congo, elas têm diferenças de cores e de ritmos, né? Congo, Moçambique, tanto o toque do tambor quanto a dança, né, o passo, que está relacionado a essa narrativa. E é por meio, então, das guardas de Congo que a Nossa Senhora sai das águas. Então, assim, é muito interessante porque o final do conto do Manuel Ambrósio há uma desgraça, né? Se a gente pensar até fazendo a ponte com a tragédia grega, assim, há um erro trágico, que ele se recusa a ser o rei, ele se recusa a oferecer a festa. Que aí eu concordo totalmente com você, assim, tem uma negação da negritude, tem uma negação da identidade negra quando ele faz isso. Só que aí tem um desrespeito à lei do sagrado também, que é a ponte que a gente pode fazer totalmente com a tragédia grega. Tem um erro trágico, tem um desrespeito aos deuses. Porque quando ele faz isso, ele desrespeita a Nossa Senhora do Rosário. E aí, o que acontece com eles, só finalizando, que é uma dor de cabeça, né? Ele começa a passar mal e falece, né? Tanto o que vai limpar, né? Quanto ele, né?
quanto o que seria o senhor, o rei. Uma dor de cabeça. Isso está totalmente ligado à questão que a gente pode fazer com as religiões afro-brasileiras. O candomblé, por exemplo, a entidade, né, do candomblé, o orixá, que a gente fala que baixa, né, baixar o santo, ele vem pela cabeça. Ele toma a pessoa, ele toma o médium pela cabeça. Ele domina a cabeça. A pessoa não perde a consciência. Ela sabe de tudo que está acontecendo, mas ela não tem mais domínio da energia dela, porque ela está tomada pela energia do orixá. E isso tudo é pela cabeça, entende? É como uma dor de cabeça. Então, eu fiz essa leitura, assim, que há uma narrativa mística em torno do sagrado nesse conto. Sim. Pode falar. Assim, essa pesquisa aí também eu fiz, mas esse dado que eu trouxe com relação a como que a igreja se apropria da festa do Nossa Senhora do Rosário, e os fazendeiros também, isso aí também foi uma pesquisa que eu fiz. Então, assim, você está falando de uma conotação que a festa do Nossa Senhora do Rosário tem atualmente. E aqui eu apresentei uma conotação que a festa do Nossa Senhora do Rosário tinha naquela época, durante o período escravocrata. Como que os fazendeiros e como que a própria igreja usava da fé a Nossa Senhora do Rosário para poder dominar aquela comunidade. Então, assim, e o próprio, quando o Manuel Brogodó, ele vai denunciar aquilo dali, ele critica o padre. Ele fala que havia uma troca de favores ali, que a igreja se aproveitava e recebia um valor monetário, e era ouro. Então, os negros colocavam pó de ouro, durante o que eu pesquisei, que nessa festa de Nossa Senhora do Rosário, os próprios fazendeiros incentivavam, e, de certa forma, incentivava essa irmandade, era obrigado a formar essa irmandade, e quando o negro ele se acidentava durante o trabalho escravo ali, ele ficava inutilizado, quem sustentava aquele negro é essa irmandade, mas os negros tinham que pagar uma quantia anualmente para a igreja, para manter aquela irmandade. E os fazendeiros faziam questão de bancar isso daí, porque eles usavam a religiosidade como uma forma de controle dos negros. Então, quando eu trouxe aqui a conotação que a festa de Nossa Senhora do Rosário tem hoje, é lógico, assim como toda a religiosidade, ela vai sendo, de certa forma, vai tirando isso daí, mas a gente não pode esquecer que a igreja, ela esteve ali a serviço daquele sistema de dominação e de opressão. E assim, quando eu trouxe essa leitura, que eu fiz essa leitura do conto, eu me ative àquele período que foi retratado. Lógico que há uma negação ali da negritude, há uma negação, e eu fico pensando assim, lógico que foi uma análise, igual eu falei, superficial, que requer um estudo mais profundo sobre essa narrativa. Mas a minha análise que eu faço com relação a essa negação e o fato dele bravejar, dele criticar o padre, ele usa, e o próprio Manuel Ambrósio usa o personagem como uma forma de denunciar aquilo dali, que a igreja usava daquilo dali. Quando você vai pesquisar sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário, como é que ela foi nada, de que forma que os negros foram incentivados a cultivar a Nossa Senhora do Rosário, as artimanhas que foram utilizadas, eu fiz uma pesquisa numa tese de mestrado que ele vai falar justamente como que se usava a religiosidade como uma forma de dominação. Então a igreja tinha interesse, os fazendeiros também tinham interesse, que era uma forma de sufocar qualquer rebelião ali naquele momento. E aí, eu fiz essa leitura justamente pautado nesse conhecimento, nessa pesquisa que eu fiz. Lógico que hoje, a festa Nossa Senhora do Rosário, e eu fiz essa leitura que você fez inicialmente, e depois, quando eu fui pesquisar, eu mudei minha leitura, porque, assim, eu vi como um castigo, a morte, de certa forma, foi um castigo. Mas eu fico pensando assim, se ele rejeitasse, negasse a sua raça, negasse a sua origem, de certa forma, blasfemasse a igreja e não sofresse nenhum castigo por conta daquilo dali, ele também sofreria retaliação. Então, vamos matar esse cara, porque, olha, tá vendo? Não pode, de certa forma, blasfemar a igreja, porque você vai ser castigado. Isso fica de lição para os demais. Porque se ele não deixa essa lição, esse fundo moral, essa narrativa não seria aceita pela sociedade da época, uma sociedade cristã, né? A sua maioria praticante do catolicismo. Então, se ele não morre ali, o castigo foi a morte. Quantos personagens que se voltam contra um sistema, no final auto-resolve o problema e você está feliz com o personagem, no final morre.
mostrar, olha, de certa forma é uma forma do escritor se resguardar, de falar bem assim, tudo bem, eu fiz tudo isso aqui, mas eu matei o personagem, não pode falar nada do que eu falei, porque ele foi castigado, e pronto, acabou, tá vendo? Eu estou de bem com a igreja, estou de bem com todo mundo, e pronto, mas ele traz essa discussão à tona. A gente não pode negar que ele traz essa discussão à tona, e quando ele coloca ali o Manuel Belodó falando dos padres, criticando, mortos de fome, que engana, que usa a religião para arrebanhar negros. Então, assim, ele coloca, de certa forma, ele está denunciando aquilo dali, mas ele não faz isso, ele usa o personagem para fazer isso. Então, eu vejo como um estrategista nessa situação. E é lógico, gente, aqui que eu quero dizer e deixar bem claro, que é uma leitura ainda superficial, ainda, que eu fiz. Vou falar a verdade, eu peguei esse conto, vocês receberam esse conto hoje aqui, né? Porque eu recebi recentemente o livro Brasil Interior, porque eu estava só com o conto. Eu não consegui ler todos os contos ainda. E aí eu peguei esse conto e fui analisar, e nesse pouco tempo que eu tive, é lógico que é uma leitura ainda superficial, que requer mais estudo, mas foi o meu olhar diante daquilo dali. E a sua leitura também é válida, Elisa. Não que você enriqueceu para trazer à tona isso daí, essa discussão, mas assim, na verdade, eu não olhares, pensei na temporalidade, né? Como você colocou. Acho que você está certa, assim, está coberta de razão. Não, porque eu tinha pensado a partir do que eu vi, né, lá da festa dos Arturos, mas eu não pensei nesse período escravocrata, realmente, né? E que tem toda a ligação com outro conto, né? Conforme você falou. Então, que assim, é a questão da ironia também, né? Da crítica, da ironia. Eu acho que as duas leituras aqui, Elisa, as duas leituras são válidas. A questão que conta aqui é o tempo, esse momento temporal, e é considerado para você analisar, e o momento que eu utilizei para poder analisar. Porque a primeira leitura que eu fiz, eu falei assim, nossa, ele está criticando esses negros, que de certa forma, olha como que ele tinha, né? Ele vai falar, vai criticar na figura do Manuel Belodó os negros que negam as suas origens, que negam a sua raça, a sua cultura, mas aí quando a gente pensa e vai pesquisar sobre esse culto à Nossa Senhora do Rosário, até que ponto isso é original, é dos negros aqui, ou foi algo que foi incutido aqui? Então isso requer uma pesquisa. De tudo que eu pesquisei, fala que não se sabe ao certo se os negros já cultivavam lá na África Nossa Senhora do Rosário, ou se foi algo que foi ensinado aqui mediante o processo de catequização, de certa forma imposto. Né? Então, tudo que eu pesquisei sobre isso fala que não, são estudos ainda que precisam ser aprofundados. Então, não há algo assim certeiro para falar. E fica aí a discussão, um campo para estudo, para debate, para a gente poder trazer isso daí. Zildete, aqui nós temos tantas discussões ricas em 2 contos de um livro que tem 200 páginas, né? Quantas coisas tem aqui ainda para ser discutidas. Eu queria passar a palavra agora para 3 pessoas que se inscreveram. A primeira foi a Cristiane, ela apertou aqui o botãozinho levantar a mão. Cristiane, você gostaria de participar, de entrar na conversa? Fique à vontade para abrir a sua câmera também. Pedro, eu também... A Mercedes e, em seguida, a Mercedes, a Kelly. Oi, Cristiane, se você estiver aí e ainda tiver interesse em se manifestar, fique à vontade. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu estou maravilhada, encantada, né, com a pesquisa, né, que Zildete realizou, né, e todo esse esclarecimento, né, toda essa luz que ela trouxe aqui para nós, né, frente aí à visão do Manuel Ambrósio. Eu fico muito feliz, eu estou apenas, né, ouvindo, né, apreciando, né, me deliciando com esse momento tão rico, né, em aprendizagens. Eu estou muito feliz por estar participando. O estudo que eu fiz de Antônio Dó, na verdade, de Manuel Ambrósio, né, foi com relação a obra que ele trata, né, do Antônio Dó, né, do personagem Antônio Dó. Eu não conhecia essa vertente ainda, né,
com relação ao negro, né, dentro da obra, né, mas fico muito feliz. Agradeço, Cristiane. Mercedes, a palavra está contigo. Obrigada, Pedro. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que minha dissertação de mestrado é exatamente sobre a festa de Nossa Senhora do Rosário, e foi em 1981, 82, do mestrado em educação. Então, nesta festa, as guardas de Congo e a guarda de Moçambique, de Sete Lagoas, eles tinham lá 15 guardas de Congo e uma de Moçambique, eles relataram exatamente o que a Elisa estava falando, né? Que foram eles, que foram os pretinhos do Rosário, assim eles se autodenominam, que trouxeram Nossa Senhora do Mar, para a Praia do Mar, como eles disseram, né? E o que é importante, né, o que eu julguei importante nesta festa foi que eles se colocavam novamente como reis. Eles eram todos trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, como pedreiros, como carpinteiros, trabalhadores de baixa remuneração, e naquele momento eles se colocavam como reis que eram lá na África, né? Então tem o rei e a rainha perpétua, que isso aí é, sim, hereditário, né? E tem o rei, esqueci o nome, fiz o favor de esquecer o nome. Tem o rei da festa do ano, né? Que isso é realmente uma honra, e a festa é financiada por esse rei e por essa rainha. A rainha é mais importante até do que o rei, né? Lá em Sete Lagoas tinha o rei Congo, aqui em Belo Horizonte tinha a rainha Conga, nossa, enfim, ela já faleceu, era aqui na Concórdia, né? A filha dela, a neta dela atualmente, a rainha Conga. Então, assim, eu acho que o que foi importante, que eu julguei importante nessa minha pesquisa, foi que, naquele momento, eles eram os reis que eram na África. Então, assim, era uma recuperação da identidade deles, né? Da importância deles na sociedade. Enfim, e as Irmandades do Rosário eram irmandades, muitas delas, fortes, sabe? Com muito dinheiro. Que sim, eles juntavam dinheiro no cabelo, juntavam dinheiro por outras formas, especialmente nas regiões ligadas à mineração, né? E, sim, a igreja utilizava disto, né? Utilizava dessa religiosidade, fazia-se relação com os santos da Umbanda, do Candomblé e tal. Os moçambiques eram, lá em Sete Lagoas, eram muito ligados ao Candomblé. Havia cerimônias que eu não podia assistir. Eles pediam que eu me retirasse, né? A maioria das vezes eles me chamavam de irmã com cadeira, mas o resto, algumas cerimônias, isso em relação à festa de Nossa Senhora do Rosário, que tinha essa conotação, e para mim isso ficou muito forte. Outra coisa é em relação ao meu avô, Manuel Ambrósio. Eu estou fazendo, falei isso até com o Ramiro, eu estou fazendo uma pesquisa dessas origens, então eu sei que sim, ele era, se não me engano, neto de escravos, e ele era neto também de índios. Essa parte indígena eu estou tentando esclarecer. Agora, não me consta que ele nasceu escravo, e eu sei que ele nasceu em 1865, né? Mas isso ainda não consegui esclarecer, ok? Era isso, obrigada. Sildete, fica à vontade para comentar, viu? Mercedes, obrigada aí pelo seu esclarecimento aí também. Essas são as indagações que eu tenho com relação à origem. Ele nasceu em 1865, e o que eu consigo perceber de tudo que eu li sobre a biografia dele, que ele conseguiu galgar alguns espaços naquela sociedade, apesar
ser tão excludente e de ser negro naquela sociedade, ele conseguiu, coisa rara para aquela época, conseguiu se formar, ele mais normalista, que provavelmente foi o que ele conseguiu naquela época, porque era muito limitado o espaço, principalmente do negro, naquela social do negro naquela sociedade. São indagações sobre a origem dele, né? Se os pais eram escravos, porque ele nasceu em 1865. Então, a escravidão estava ali em seu pleno apogeu ali, vai só em 1888, e nem se tinha discussão de que aquilo iria acabar. Então, assim, são indagações, são perguntas que eu tenho, e que quando eu fui ler a biografia dele, eu fiquei com isso, assim, gente, mas tá faltando coisa para se encaixar aqui, né? Essas são questões que aí cabe a você que está estudando e pesquisando. Nossa, a hora que você descobrir isso aí, eu acho que vai abrir, assim, as possibilidades para a gente entender melhor o Manuel Ambrósio, né? Então, assim, a leitura que eu fiz aqui da Nossa Senhora do Rosário, lógico, tem toda essa conotação, lógico, tem resgate dessa identidade. Eu preciso estudar mais sobre isso, o que eu pesquisei por isso, mas como que a igreja usou da religiosidade como uma forma de dominação, e os fazendeiros aproveitaram disso para dominar naquela época. Então, o meu recorte temporal de leitura desse conto foi durante o período escravocrata, e como que a igreja usou disso. Lógico que hoje essa festa ela tem outra conotação, ela tem ativada, mas o que se tem como que a igreja, ela, de certa forma, ela estava a serviço daquele processo de dominação. Então, toda vez que você pega qualquer romance que tem, você vai ver sempre eram presenças frequentes nas casas grandes, os padres eram presenças frequentes ali. Então, a igreja, ela se omitiu, ela foi omissa, ela foi conivente com toda a violência que o negro sofreu. De certa forma, ela defendeu o indígena por conta do momento da Companhia de Jesus, os jesuítas, mas o negro ele não foi defendido pela igreja. Isso a gente não pode esquecer. E aí eu fico pensando assim, como que isso foi usado? De que forma que isso foi usado? É lógico que a leitura que eu fiz, deixo bem claro, foi uma leitura muito superficial que eu fiz diante disso, que merece um estudo mais aprofundado sobre esse conto e a sua relação, e aí por que o Ambrósio, esse personagem, vai criticar isso dali. Então merece um estudo mais aprofundado, um olhar mais atento, né? Eu peguei essa narrativa hoje, não tive tempo de falar, porque hoje eu estava participando de outra evento da palestra da tarde por conta do Dia da Consciência Negra, e o meu tempo hoje ficou bem limitado. Eu não tinha visto essa narrativa, chamou a atenção para ela foi o Ramiro, e falou assim, você viu aquele conto e tal, e que eu fui ler, que eu achei que merecia ser trabalhado, e promovesse uma reflexão, onde a gente está hoje, no Dia da Consciência Negra, tentando valorizar, tentando resgatar esse orgulho de ser negro. Nós temos um personagem que quer negar as suas raízes, que quer negar a sua cultura, que quer negar, que quer, de certa forma, trazer isso. E aí o Ambrósio traz essa discussão de uma época, 1900, discussão para a gente. O que me chama a atenção é esse olhar atento e cuidadoso do Ambrósio para essa questão, que é uma questão que é hoje reclamada. Hoje o Ambrósio já quer negar suas raízes. E a gente tem que entender que a própria sociedade, de certa forma, colaborava para que isso acontecesse. O negro sempre tem, para você ser aceito, eu tenho que negar quem sou, eu tenho que alisar meu cabelo, eu tenho que procurar buscar clarear minha pele. A sociedade exige, infelizmente, são poucos que conseguem resistir ali e defender a sua cor, defender a sua cultura. Infelizmente. Né? Então, eu quis trazer esse conto para essa discussão, justamente por conta do dia de hoje, das reflexões que devem ser promovidas hoje, né? Acho que a gente tenta resgatar esse orgulho de ser negro, da cultura africana, da importância do negro para a formação da identidade brasileira, e o Ambrósio já traz isso nesse conto, ali em 1912. E agradecer a Mercedes aí, né, pelas considerações, e, nossa, vai alargando cada vez mais. Então, nós passamos a palavra para a Kelly Cristina, que solicitou. Kelly, fique à vontade. Boa noite, tudo bem, Pedro?
Eu quero elogiar esse momento, dizer da minha satisfação em estar participando. As colocações, a análise feita pela professora Zildete, Elisa, as contribuições da Mercedes, assim, foram fantásticas. As suas contribuições, porque em relação às obras do Manuel Ambrosio, eu ainda sou leiga, mas através da sua pesquisa, do seu incentivo, que foi o primeiro passo para que eu tivesse contato, né, com a literatura dele, com a forma como ele escreve, e dizer que estar participando dessa aula de hoje nos devolve um pouco de humanidade, aguça a nossa sensibilidade, expande demais os horizontes, fazer essa análise cultural, essa viagem no tempo é enriquecedor, assim, de fato. Eu estou assim, sem palavras, eu até me emociono quando eu percebo que temos tanta riqueza nesse nosso sertão, tantos autores que ainda, abre aspas, são anônimos, mas capazes de nos resgatar a cultura e de nos devolver essa sensibilidade que a humanidade carece. Parabéns a vocês, esse momento é riquíssimo, eu me sinto honrada em estar aqui nessa sala de aula hoje, nesse vapor, nessa noite tão especial. Um abraço aí, muito obrigada. Obrigado, Kelly. A Ana Maria, ela pediu também a fala. Fica à vontade, Ana. Boa noite a todos. Zildete, nós somos suas alunas, nós somos suspeitos em dizer sobre você, sobre suas aulas, são belíssimas, nos encanta. A questão da sagacidade do Raimundo e do Rogério Piston me encanta também, porque é um fato bem presente na literatura, a questão também da religiosidade. Me faz lembrar um pouco da obra de Ariano Suassuna, o Chicó e o João Grilo. O Chicó e o João Grilo. Verdade. Que é as artimanhas deles para conseguir fugir um pouco da pobreza e do sofrimento no Alto da Compadecida, para conseguirem sobreviver, conseguirem viver naquele contexto que para eles não era nada fácil. Então, logo na leitura do Rogério e do Raimundo, eu me lembrei de Ariano Suassuna, e que também é um sertão. Isso. Verdade. Você me analisou, eu nem lembrei das figuras emblemáticas de Chicó e de João Grilo, e o tanto que eles têm uma semelhança ali. É muito interessante. Esse conto, eu vou te falar um negócio, é um conto especial. Muito bacana. E assim, olha para você ver, de imediato a gente tem a impressão de que ele reforça alguns estereótipos ali no início, quando ele vai caracterizar esses dois negros e tal, essas figuras e tal, mas no final a gente simpatiza com eles, ele faz de uma forma que você acaba simpatizando com esses dois personagens, torcendo por eles e, de certa forma, assim, apoiando, né, isso, porque quando a gente tem um olhar, a gente entende o que foi a escravidão naquela época e como que aquela sociedade ainda é, infelizmente, excludente ainda, como é que você sobrevive, né? Como é que se eu fosse negra naquela época, como é que eu ia sobreviver a esse sistema ali? Então, eu vejo que o Manuel Ambrosio, quando ele traz essa narrativa, ele tenta mostrar aí como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou, de certa forma, circular em outros ambientes sociais, sendo negro e que não era permitido a mim. Então, ele usa esses dois personagens, as artimanhas desses dois personagens, para conseguir se dar bem nessa sociedade. Bom, a gente está se encaminhando para o encerramento. Eu queria continuar abrindo a palavra para debate, mas antes que eu gostaria de lembrar o encerramento do conto Rogério Raimundo Piston, porque o Ambrosio tem uma linguagem, não só a linguagem regional, mas uma construção poética na sua prosa que é muito bonita. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse trechinho aqui, quase do final. Duralex,
mas dura treta também. Então, essas misturas de latim com palavras do povo, e a palavra treta é uma palavra que intrigou muito os estudiosos intelectuais da capital, porque eles ficavam falando, é treita com i, é treta, tem acento, então, uma questão que estimulava muito o debate. Então, dura lex, mas dura treta também. Essas questões de ler o Ambrósio é ler uma segunda ou terceira vez, porque nós vamos descobrindo o texto. Eu falo que os bons textos literários são como cebola. A cada nova leitura é uma camada que você vai retirando até você chegar, ou quando consegue chegar, tem um texto que você nunca vai chegar a descascar toda a cebola. Então, o Ambrósio tem essa qualidade, ele tem um jogo de linguagem, um jogo de palavras. A ironia ambrosiana é algo muito, mas muito interessante de se observar. Muita gente, infelizmente, fica apenas na questão do regionalismo e não aprofunda na qualidade literária do texto Ambrósio. Eu queria abrir novamente a palavra e informar que a lista de presença, a Ana Maria já vai postar aí no grupo, no bate-papo, perdão. O Ramiro aqui está levantando a mão, se alguém também tiver outro interesse em falar, fique à vontade. Fica à vontade, Ramiro. Oi, boa noite, Pedro. Boa noite, professora Zildete. Desculpem, viu? Boa noite. Eu fui num sítio aqui próximo e a chuva me pegou e, enfim, tive todos os problemas do mundo e só consegui chegar no final da oficina. Uma pena, porque eu conversei com a professora Zildete, né? A gente tem estreitado esses laços e eu queria muito ter assistido, mas, enfim, acontece, né? Estradas rurais, norte de Minas... não é uma ciência exata, não. E aí, inclusive, minha escovinha no cabelo que eu tinha feito de manhã para participar à noite, eu sempre faço. A chuva desmanchou tudo, uma coisa. Ô, Zildete, eu peguei um pedacinho da sua fala, infelizmente eu perdi. Quando eu cheguei, a Mercedes estava fazendo alguma consideração e depois eu vou ter que ver a gravação para mim retomar esse momento que eu perdi. Mas tem uma coisa que você fala, que eu queria comentar também, que é a questão do orgulho étnico, né? Foi esse pedacinho da tua fala que eu cheguei já agora no final e consegui pegar, né? Inclusive a data alusiva em que a gente está fazendo esse debate propõe rever tudo isso, né? E aí tem uma coisa que é interessante da gente pensar, a partir de um enfoque mais antropológico, que é a palavra resgate, que é uma palavra que eu tenho implicância com ela, sabe? Eu sou muito implicado com ela. Pedro usa muito ela também, e aí eu sou implicado com Pedro por isso. Veja, é só uma consideração para a gente pensar junto, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de um resgate do orgulho de uma afrodescendência, né? Porque as coisas enfim, o racismo brasileiro é sui generis. Não dá para comparar o racismo brasileiro com o racismo em outras partes do mundo. Mas é que quando a gente fala de resgatar uma coisa, a gente está pressupondo que aquela coisa se perdeu, né? Então, por exemplo, quando eu estou dizendo que é preciso resgatar o orgulho dos referenciais epistemológicos africanos, implicitamente a gente está dizendo que isso se perdeu, né? Não perdeu. E aí é muito simplório pensar isso para os grupos étnicos. Talvez a gente possa pensar isso para uma pessoa, talvez a gente possa pensar isso para o Bogodó, lá que é o negro doente de branquidade que o Ambrósio nos mostra. Mas pensar isso para o grupo étnico é complicado. A gente não pode, não deve fazer essa generalização, porque muitas vezes o que a gente está chamando de perca de um orgulho, perca de um pertencimento, na verdade é uma estratégia de sobrevivência. E você mesmo, professora, pontuou isso, né? Isso é verdade tanto para afrodescendentes quanto para ameríndios. Não se trata de perca do orgulho étnico no caso dos grupos, porque o Darcy Ribeiro estava certo quando ele dizia que uma etnia é de ferro, uma etnia não se quebra, né?
para acabar com uma etnia, você tem que matar todas as pessoas, tem que praticar genocídio, porque você não consegue quebrar uma etnia no meio. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Rogério Raimundo Peston, além de ser muito engraçado, e bem lembrado aí o Chicó, né, que só sei que foi assim, vão lembrar que o Suassuna, assim como o Ambrósio, estão num contexto de produção literária nordestina, viu? Então, a lembrança é muito pertinente, né? É muito legal lembrar do Chicó para lembrar do Rogério e do Raimundo. Mas a perca do orgulho étnico e, portanto, o resgate desse orgulho étnico é uma simplificação. É disso que eu estou querendo dizer, eu estou me enrolando. É que, assim, quando a gente fala dessas percas, a gente não entende que essas pessoas esconderam as identidades étnicas em determinado contexto histórico por estratégia de sobrevivência. Isso não é verdade só para os afrodescendentes do Brasil, gente. Isso é verdade para os judeus, isso é verdade para 300 nações indígenas. Veja, se alguém está dizendo que é para matar todos os judeus, você vai lá dizer que eu sou judeu, minha mãe é judia? Claro que não, né? Se alguém está dizendo, como o atual governo está dizendo, que tem que acabar com o indígena, né? Que tem que colocar todo mundo... Enfim, eu não vou falar desse governo não, porque eu vou me aborrecer. Mas vejam, o que a gente está chamando de perca, se a gente pudesse mergulhar dentro do grupo étnico, talvez a gente não chamasse de perca e talvez a gente não falasse de resgate. Tá? Porque se você está num contexto escravocrata, né, em que a pessoa negra é sinônimo de escravo, ou de escravizado, escravo também é uma palavra complicada, né? Ninguém nasceu na escravolândia. Mas se a pessoa se identificar como negra, ela logo vai ser sinônimo de pessoa a ser escravizada, é claro que ela não vai se identificar assim. Né? Se ela se identificar como quilombola num contexto em que as pessoas estão caçando quilombolas, é claro que você não vai se identificar assim. Isso vale para os indígenas. O que é a palavra caboclo? Né? Caboclo é o indígena que está se organizando em torno de uma outra identidade étnica, porque se ele disser que ele é índio, ele morre. Se ele disser que ele é índio, alguém vai lá na comunidade dele tocar fogo em tudo, estuprar as mulheres e fazer o que quer, porque é índio. Né? Então, não se trata necessariamente de perca e, portanto, de um resgate. Né? A gente fala na antropologia de etnogênese. Né? Os tupinambás sumiram. Sumiram quando? No século XVI. Pois é, mas no século XX os tupinambás reapareceram lá na costa nordestina. Será que os tupinambás tinham sumido mesmo? Não. Por uma estratégia de sobrevivência, né? Eles esconderam essa identidade étnica e logo que foi possível, essa identidade étnica, ela ressurge. Né? E quem é muito ignorante, quem é muito preconceituoso, vai dizer que as pessoas estão se identificando hoje como quilombola ou como indígena porque eles querem cota na universidade, porque eles querem isso, porque eles querem aquilo. Não é isso, gente. É porque em determinado contexto histórico, se você pertence a um grupo étnico que está sendo literalmente caçado, por estratégia de sobrevivência, você não vai se identificar assim. Certo? Então, quando a gente está falando de resgate de uma afrodescendência, resgate de uma identidade indígena, resgate disso, resgate daquilo, opa, peraí, vamos ver se a palavra a ser usada é resgate mesmo, vamos ver se isso foi perdido mesmo, ou se historicamente as pessoas se viram na contingência de ter que esconder essa identidade. E agora elas não precisam mais esconder essa identidade, porque negro não é mais sinônimo de escravo. E agora eu posso assumir a minha negritude, eu posso assumir a minha africanidade, eu posso, inclusive, reconstruí-la. Né? Porque, veja, se passou tanto tempo escondendo isso, que isso desapareceu da transmissão geracional. E agora a gente precisa da literatura, a gente precisa do Ambrósio, a gente precisa de um monte de gente, inclusive para recompor essa identidade étnica. Tá? Era breve a minha consideração, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Sobre o sumiço dessas etnias e o reaparecimento e a etnogênese, né? Que é o que acontece muito hoje no Brasil. Né? Juridicamente, as pessoas precisam dessa categoria quilombola, dessa categoria indígena,
para se relacionar com o Estado. Porque agora, se elas assumem isso, elas não vão ser mortas por isso. Não necessariamente, né? Isso não se aplica a esse governo. Mas, enfim, é um outro contexto histórico. Tá? Então, atenção quando a gente fala de resgate. Porque resgate pressupõe algo que foi perdido, que foi jogado fora, e não parece ser esse o caso quando a gente trata de grupos indígenas, de grupos quilombolas, né, de etnicidades indígenas e quilombolas. Tá bom? Eu vou assistir depois, e, enfim, foi uma pena realmente eu ter perdido. Foi uma pena, porque eu precisava de um olhar antropológico para minha análise. E você me enriqueceu muito com o seu olhar antropológico, porque o meu olhar é de professora de literatura, que acaba nos estudos limitados da literatura, não tem essa visão antropológica disso daí. Apesar de eu ter falado que era uma estratégia de enxergar, que era uma estratégia de sobrevivência, ali são estratégias que o Raimundo Piston, que o Rogério... que eles usam para poder, de certa forma, driblar o sistema, e o próprio Ambrosio também vai usar as estratégias para poder trazer à tona essa temática e não ser rechaçado, porque tudo que se dizia a respeito ao negro deveria, naquele período, naquela época, ser escondido, camuflado, e não deveria se falar que o Brasil foi um país escravocrata. E o Ambrosio vai usar da ironia, vai usar do humor, vai usar desse tipo de construção literária, e do humor para poder, de certa forma, abordar questões polêmicas e não ser, de certa forma, rechaçado e não ser aceito naquela sociedade. Era uma estratégia de sobrevivência também, enquanto escritor, assim como o Machado também, para usar suas estratégias. Mas que aula! Obrigada aí pelo seu olhar antropológico, e eu tenho cada vez mais certeza que nós precisamos da história, da geografia, da antropologia nessas análises, porque alarga o conhecimento da gente e o olhar da gente sobre esses escritos, que nosso olhar é um pouco limitado, preso ainda aos estudos literários. E por isso que a gente fala de resgate, eu agora já aboli essa palavra resgate, quando eu vou falar de certa forma, de trazer e, de certa forma, assumir-se como negro, que agora é permitido, se pode fazer isso, que não há tanta perseguição assim, que a gente vê tantos escritores fazendo isso, é porque eu segui a modinha de todo mundo falar em resgate. Okay? As contribuições de outros campos são muito importantes. Esse projeto é um projeto que está dentro da área de letras, linguísticas e artes, né, especialmente dos estudos literários. E os estudos literários, nesse nosso campo, a palavra resgate, principalmente quando se fala em literatura regional, é uma constante. Então, há muitos estudos que falam sobre a importância de resgatar as obras que estão à margem, a produção silenciada, os escritores silenciados, a produção feminina, a produção negra, a produção ameríndia, e especialmente numa ideia de sistema literário que o grande Antônio Cândido coloca para nós, né? Então, por isso que a gente tem esse vício na palavra resgate. Mas é bom sempre aprender com os outros campos. E com essa contribuição do Ramiro, eu queria propor o encerramento com duas novidades. A primeira é que na próxima oficina, no dia 3 de dezembro, nós vamos conversar com o escritor e historiador Antônio Emílio Pereira, autor de A Ópera dos Afogados, que inclusive eu até avisei no grupo, está na sua 2ª edição. Brevemente vai estar disponível aqui em Januário para compra, provavelmente em Belo Horizonte também algumas pessoas poderão adquirir. A outra novidade é que nosso encerramento vai ser no dia 10 de dezembro, e para minha grande felicidade, acredito para a felicidade de muitas outras pessoas também aqui, é que a professora Suzy Sperber, Frankel Sperber, vai fazer o encerramento do nosso projeto. Ela vai fazer uma leitura de Meu Tio Aiaretê, do Guimarães Rosa, no encerramento do nosso projeto. Então, são as duas novidades que eu trago para vocês. Convido vocês a estarem conosco no encerramento, no dia 10, e também na oficina do dia 3. Na oficina do dia 3, a gente vai contar com a colaboração da professora Angélica Borges, que é doutoranda na área de Geografia Humana, acho que ela está aqui agora, nesse momento. Você quer fazer o convite, Angélica? Só abrir aqui o microfone, boa noite. Fico muito lisonjeada pelo convite e já aproveito para dizer que a leitura, ela convida a mergulhar aí nesse barco aí do São Francisco, do Velho Chico.
Você pode dar um spoiler de aula para desafogados? Eu estou na leitura encantada e eu prefiro deixar o suspense para se organizem para participar, que vale muito a pena. Antônio Emílio é uma pessoa, assim, muito, muito tranquila de lidar. E essa interação que nós temos, né, das áreas da antropologia, da geografia, da literatura, da história, é enriquecedor. Então, dia 3 de setembro, esteja conosco. Muito obrigado, Angélica. Eu quero agradecer novamente a nossa colega, a professora Zildete, que é uma estimada parceira aqui de tantos projetos, e especialmente do Vamos às Barrancas do Rio. Eu queria passar a palavra para ela, lembrar dos nossos compromissos no dia 3, no dia 10, né? E, com isso, encerrar a nossa oficina de hoje. Professora Zildete, muito obrigado, foi muito bom. Eu que fico feliz de estar aqui, lógico que assim, eu falo que eu sou leiga em Manuel Ambrósio, eu estou descobrindo Manuel Ambrósio, e a análise que eu fiz aqui, eu quero deixar claro, é uma análise assim, bem superficial da obra do Manuel Ambrósio, porque isso ele é muito profundo, não é só uma leitura, como diz Pedro, você faz uma leitura, você encontra uma coisa, você faz outra leitura, você vai aprofundando, e você vai fazendo a terceira leitura, a quarta leitura e a quinta leitura, e aí esse conhecimento da filosofia, da antropologia, da geografia, da sociologia, ele tem que ser acionado para poder ajudar você a entender. E eu não tive tempo de fazer uma análise mais profunda, levando em consideração esses olhares, esses diferentes olhares. Então, eu fiz aqui uma análise literária, como professora de literatura, do que eu percebi, e da minha experiência, que eu pesquisei o negro na obra de José de Alencar, então eu estudei muito sobre o negro, a trajetória do negro na história, como que ele foi abordado, e eu fui tentando analisar a partir dessa perspectiva, porque ele traz o negro, o Ambrósio traz o negro como personagem principal aqui nessas duas narrativas, e traz discussões importantes desse período. Então, assim, foi uma leitura dentro desse contexto. Então, é uma leitura que requer ainda, que eu preciso aprofundar mais, eu preciso estudar mais, para ter mais profundidade para discutir, né? Então, o segundo conto, por exemplo, foi um estudo muito rápido, e não me aprofundei, foi o meu olhar enquanto professora de literatura. Então, eu espero ter contribuído, ter alargado o olhar de vocês com relação a isso. Eu tenho certeza que muita gente aqui percebeu coisas, mas não quis falar, que ajuda a gente a compreender melhor, ampliar o nosso olhar, porque um texto literário, a partir da sua vivência, da sua experiência, você enxerga aquilo que o outro não enxergou, né? Então, isso é extremamente importante. E eu esqueci de falar de como que eu gosto do finalzinho desse conto, um mimo pela sua liberdade. A ironia do Ambrósio nesse conto é que ele começa de uma forma irônica, 2, e termina 2 refinados tratantes. Um mimo, esses castigos, todo mimo pela sua liberdade. Então, essa ironia que está ali tão latente e que me encanta de certa forma. Então, assim, eu queria agradecer a Pedro por me apresentar o Manuel Ambrósio, por sempre estar falando de Manuel Ambrósio, a gente se encontra, e eu fico assim, e fiquei adiando esse mergulho na obra do Manuel Ambrósio, eu adiei durante muito tempo, por conta dessa sobrecarga de trabalho que a gente tem. Eu queria agradecer aqui a Pedro, queria agradecer a Elisa pelo carinho, pelas considerações, não sou nada de tudo isso que vocês estão falando, né, mas agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, de estar nesse grupo, a minha fala com o Ramiro, e aí eu vejo, cada vez que eu ouço o Ramiro falar, eu amplio mais o meu olhar, porque ele tem uma visão bem mais profunda sobre a questão. Eu acho que, por ser da antropologia, o olhar dele é muito mais aguçado, a gente ainda está muito com um olhar ainda preso à análise literária. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar no grupo, agradecer a todo mundo que está aqui presente, para vocês que tiveram paciência aqui de me ouvir, espero ter contribuído com essa leitura, com esse estudo, uma análise superficial da obra do Manuel Ambrósio. Então, boa noite a todos, tá? Até a próxima, até o próximo Vapor, dia 3, né, Pedro? Dia 3. Então é isso, gente. Com a fala da professora Zildete, e o Vapor está aí. Leiamos Ambrósio. Boa noite a todos, muito obrigado. Até o dia 3. Leiamos Ambrósio é o recado. Um abraço. Até a próxima.